Boa noite, queridos irmãos que corajosamente deixaram as suas casas, estão aqui para reconhecendo que nós, para vivermos bem, precisamos de Deus, tá? Quando eu recebi a solicitação para falar hoje, eu fiquei pensando. E pensei na palavra da Irene, quando ela apresentou o Jonas, as orações de Jonas, e eu pensei em falar sobre Pedro. Aí eu falei assim, mas Pedro, ele falhou tantas vezes, até mesmo quando Jesus pediu para ele vigiar enquanto Jesus orava, Pedro dormiu, os irmãos se lembram, né? Eu falei assim, mas como é que eu vou falar sobre Pedro? Aí eu fui para a carta dele que ele escreveu, né? Aí verifiquei que ele só falava de comportamentos, e eu achei tão bonito a interpretação dele da vida cristã. Mas eu não vou falar sobre Pedro, tá? Mas falando, pensando na Maria José, porque eu fico pensando no que alguém já falou, que vai falar e tudo mais. Pensando na Maria José, ela sempre traz uma palavra relacionada à música, né? E ela faz ligações com a vida cristã e as músicas que já foram compostas. Sempre a palavra dela é muito rica em estudo também. Eu fiquei pensando, mas eu não gosto muito de estudar, de ficar, deixa eu trabalhar um pouco com a minha mente. Mas pensando na Maria José, eu falei assim, será que é possível falar de sinfonia? O que é sinfonia? É uma composição musical para orquestra. Desde o século XVIII, sinfonia foi criada e ainda existe até hoje, né? Hoje, quando a gente quer ouvir uma boa música clássica, exuberante, a gente liga lá no canal onde está tocando uma sinfonia e faz muito bem aos ouvidos da gente. É dividido em várias partes, mas o resultado é uns sons harmônicos, né? E por isso as orquestras têm o nome de orquestra harmônica, né? Filarmônica e essas coisas todas aí, por causa da multidão de instrumentos, né? Tudo quanto é instrumento pode entrar numa orquestra, mas todos os timbres são soantes. Quando a gente que acostumou, nós mais antigos, que costumamos a ouvir hinos e música clássica, teve muita dificuldade quando como é que chama? Conjuntos começaram a tocar os instrumentos dissonantes, né? E a gente ouvia, mas o ouvido não casava bem com os sons dissonantes da guitarra, do contrabaixo, mas nos enriqueceu ouvindo também os sons desarmônicos, mas sempre lembramos do que é uma sinfônica, né? E queremos ouvir uma sinfônica. Eu não trouxe uma música sinfônica para a gente ouvir, porque normalmente elas são muito demoradas, certo? Aí, pensando nisso, como a gente construir uma vida harmônica, né? A nossa vida cristã, ela tem que ter coerência. Eu não posso beber álcool e falar contra o álcool, certo? Eu não posso fumar e falar contra o fumo. Tem que ser harmônico. Eu só posso falar contra o álcool se eu não bebo. Eu só posso falar sobre adultério se eu não estou adulterando. Eu só posso falar a nossa linguagem, a linguagem cristã, ela tem que ser sempre coerente. E não só a linguagem verbal, como a não verbal, e o nosso comportamento silencioso também. Tudo isso está implicado numa relação harmônica do nosso comportamento. E toda vez que a gente destoa, a gente sofre uma angústia, aquele sentimento de culpa, e tem que se retratar diante de Deus.
né? E aí eu me lembrei de Paulo, né? Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, como nos que se perdem. Para com esses, isto é, para os que se perdem, cheiro de morte. Para com aqueles, quer dizer, somos aroma de vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? A gente que vive aqui em São Paulo, a gente passa em lugares que tem muitas flores, muitas árvores, e o aroma é agradável. Mas também a gente passa perto de caminhões de lixo, passa perto de famílias que jogam lixo na rua e tem mau cheiro, né? Então a gente pode associar o lugar mais agradável. É o lugar onde tem perfume, se você anda lá pelos jardins, né? Que gostosura, tantas árvores, tanta beleza. E se a gente vai para um lixão, a gente logo fica sem respiração. E Paulo fala então que o cristão, os que são salvos, é um perfume suave para com Deus, é o bom perfume. E o bom perfume causa alegria quando a gente percebe, né? Eu não uso perfume porque o pastor Elias sempre teve alergia e eu não uso. Mas eu gosto de ver as pessoas cheirosas, limpinhas. Até você, já falei do seu perfume, né? Porque é bom a gente abraçar uma pessoa perfumada, limpinha e tudo mais. É harmônico. E o cheiro de morte é desagradável. E aquelas pessoas que não têm o cheiro, nós somos ou cheiro perfumado, um bom perfume, ou somos cheiro de morte. Então a primeira harmonia que nós precisamos encontrar no nosso viver é que tipo de perfume estamos exalando. É um perfume de fé, de esperança, de alegria, ou é aquele perfume de vida sofrida, cheia de problemas, cheia de lamentações, cheia de mazelas, né? A minha mãe falava em mazela. Mazela é desagradável, uma pessoa cheia de mazela, de ferimentos. Quem somos? Estamos produzindo nossas vidas de cristãos para a sociedade, sons agradáveis aos ouvidos e o bom perfume de Cristo, ou o cheiro da morte? Essa avaliação, ela será feita no Mateus 25, de 31 a 36. Não vamos ler, tá? Agora, esse vai ficar para o final, para vocês lerem em casa e avaliarem. É uma avaliação. Na sinfonia cristã, somos instrumentos de Jesus, que é o Maestro, tá? E o nosso Deus é o recinto, Ele é tudo que está ao nosso redor, o ambiente. Você não vai ouvir uma orquestra num ambiente qualquer, não é sempre no ar livre. Ar livre é fácil para bandas, mas a orquestra tem que ter todo um ambiente acústico, né? E Deus preparou esse ambiente acústico para nós vivermos. Até aí os irmãos concordam comigo? Deus é o ambiente que nós vivemos, Ele preparou esse mundo gostoso, agradável, cheio de coisas boas, nos deu para o nosso bem e deu a nós o direito de melhorarmos naquilo que a gente acha que pode ser melhorado e vivermos nele. Aí, olhando então para o mundo, a gente poderia pensar, se Paulo fala cheiro de morte, cheiro de agradável, nós podemos escolher o grupo, a nação que nós pertencemos, correto?
Então, quando a gente vê a história do Brasil, tem a nação Tupi, nação Tupinambá, grupo de japoneses, grupo de italianos, grupo de portugueses, grupo de coreanos. A gente vê que dentro do nosso Brasil mesmo tem várias nações, tá? São pessoas, grupos quase que fechados. Por exemplo, se você vai no sul, você vai encontrar cidades lá que são verdadeiras colônias, verdadeiras nações alemãs, outros lugares, nações italianas. Então, dentro desse mundo maravilhoso que Deus nos deu, a gente observa, não precisamos ir longe para reconhecer quem são os da Liberdade, quem são os do bairro, que é o bairro japonês, o bairro de vários imigrantes, tudo mais. Então, até aí parece que nós estamos falando a mesma linguagem. E essas pessoas, às vezes, se reúnem num lugar específico. Por exemplo, do norte ao sul, do leste ao oeste, o Brasil tem fronteiras. Quem está dentro dessas fronteiras está dentro da nação brasileira. E somos regidos por esse país. Temos leis que a gente precisa obedecer para vivermos bem com todas as pessoas e com a nossa sobrevivência ser agradável. Agora, há pouco tempo, a gente viu a dificuldade dos imigrantes. Imigrar é uma vontade que muitos de nós temos no nosso coração de sair do nosso país e ir para outro país. Mas agora está havendo uma pressão mundial que vários países estão fechando as portas, né? Fechando as portas. E o mais dramático foi há pouco tempo, quando nós vimos nossos patrícios, que poderiam estar vivendo bem aqui no Brasil, que foram para outra América e não se regularizaram e foram trazidos, acorrentados, né, tendo que se readaptar aqui no Brasil, que quem ficou conseguiu sobreviver. Às vezes sobrevivemos num lugar bom, às vezes menos confortável. Hoje eu recebi uma mensagem da Genailda, e ela falou assim: Iracema, eu estou aqui, minha mãe está doente, minha filha está doente, minha irmã está doente, meu irmão está doente, o outro está com câncer, o cunhado dela também com câncer, fazendo quimioterapia. E ela falou assim: aqui não tem água às vezes nem para beber, é lavar louça na bacia, né? E buscar água de longe para ter um pouquinho. E eu falei assim: bem, essa minha vida eu já vivia há mais de 70 anos atrás, e por isso eu não deixo São Paulo, porque eu posso me arriscar a ir para um lugar. Nunca me arrisquei a ser missionária para não enfrentar mais aquele problema que eu vivi quando era menina, né? Então, na nossa nação temos vários grupos, várias pessoas diferentes, mas todos estamos sob o mesmo regime do Brasil. Temos leis que nos protegem, as leis às vezes falham, não dão recurso para todos, porque o certo seria onde há pessoa, né, onde há um ser humano, esse ser humano fosse bem cuidado. Mas, por incrível que pareça, as coisas boas não chegam para todos, nem mesmo aqui em São Paulo. Eu acho que tem pessoas que passam muita dificuldade. Mas, na sinfonia cristã, somos instrumentos, Deus é o ambiente, Jesus o maestro e nós os instrumentos, tá certo? Concordam comigo isso? Então vamos ver. Para ser um bom instrumento, a gente tem que ver, reconhecer ou conhecer a nossa origem. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, nos informa que somos
Aí, segundo Pedro 2,19, somos peregrinos e forasteiros. Domingo, o pastor André focalizou isso, né? Pedro escrevendo aos que não estavam mais na Judéia e que saíram da Judéia para sobreviver lá na Capadócia, naquelas regiões lá. Mas logo nos classifica como somos peregrinos e forasteiros, mas logo em seguida ele fala assim: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o ensino bíblico é que nós somos peregrinos, quer dizer, não vivemos nesse mundo, mas não somos. Temos que obedecer às leis daqui, mas na realidade nós somos do céu. É complicado a gente entender isso, né? Temos um rei que é o nosso Deus. E todo súdito precisa obedecer ao seu rei. Somos nação santa, não somos desprezados, não estamos nos aeroportos da vida, dormindo lá nos colchonetes que alguma instituição dá para a gente dormir. Nós somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e com uma missão, tá? Aí, analisando os ensinos cristãos, nós vemos que temos judeus, esse povo que foi falado domingo, bem definido pelo pastor André. Nós somos judeus, gentios e cristãos, tá? Os judeus obedecem a quem? A lei de Moisés, tá? A lei de Moisés, que foi criando vários artigos, vários itens lá, somando os artigos da lei básica, e começou a ficar muito difícil obedecer toda a lei dos judeus. Os gentios é aquele povo que vivia aqui, esse símbolo, eu achei o melhor para demonstrar. Ilustrar, exatamente. Para ilustrar como o povo sem Deus vive, atirando por todos os lados para ver se alcança o sucesso que eles precisam. É o sol, é a chuva, é a lua, são as árvores, são os rios, são os santos que foram sendo criados. Agora, até vai ser consagrado, já foi consagrado um menino que fez um milagre, hipoteticamente fez um milagre, já vai se transformar santo. Eram tantos santos na Igreja Católica que veio um Papa, que eu não me lembro o nome dele, que ele reduziu os santos. Não sei se alguém que foi católico naquela época, mas a missa era em latim, passou a ser em português, e vários santos saíram da categoria de santos, inclusive São Jorge, mas ele é reverenciado até hoje como um santo, né? Os gentios, então, procuram a solução dos seus problemas, porque eles não têm um rei que governa e que cuida bem dos seus súditos. Eles atiram por todos os lados para ver se conseguem sobreviver de uma forma melhor. Mas nós usamos o símbolo da cruz, somos cristãos, né? Aí vem Jesus, nascido como judeu, e assim que ele passou pela tentação e escolheu os discípulos. Eu não sei o que ele fez. Ele deve ter feito alguns milagres, que logo em seguida tinha uma multidão seguindo ele, grande multidão. Aí ele falou assim: mas como é que eu vou lidar com esse povo todo como quem não tem pastor? Eu preciso dar instruções a este povo para viverem bem.
nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, primeiro ele senta, chama os discípulos para ficar bem pertinho dele, para ouvirem tudo que ele tinha que falar, e falou o que ele precisava falar. Nesse ensino, ele dá a constituição do seu reino. Tá? Bem-aventurado aquele que, bem-aventurado aquele que. Os irmãos já leram e nós não vamos ler aqui porque o sermão é longo. Mas ele está falando de pessoas que estão de parabéns diante de Deus, aqueles que se comportam como humildes diante de Deus, aqueles que sabem chorar diante de Deus seus problemas, aquele que confia e aquele que é humilde, E depois de declarar a sua Constituição básica, porque toda a Constituição tem uns itens lá grandes, eu não sei o nome, não sou advogada e eu esqueci, não consultei isso, mas tem os artigos e os divisões dos artigos, e cada um tem uma série de regulamentos. Jesus fez a mesma coisa quando ele quis instituir os seus súditos, os seus instrumentos que iam trabalhar para ele e que teriam que trabalhar desarmonicamente, que o trabalho era harmônico. Aquele povo ali tinha que desenvolver um viver harmônico com o estilo de vida que Jesus estava propondo. Aí ele faz assim: olha, vamos analisar a lei. O que a lei diz? Eu não vim destruir a lei. Às vezes a gente quer viver só na graça, tá? Porque Deus é bom, porque Deus é justo, porque Deus é compassivo, Ele ama a todos e tal. Nós queremos viver só na graça dos privilégios. Mas Jesus fala assim: não, eu não vim destruir aquilo que Moisés já tinha declarado. É não matar, é amar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar, não falar mau testemunho. Aí começa a falar então de adultério, de juramentos, sobre amar. Não é amar só os nossos amigos, mas amar também quem nos odeiam. Porque quem ama só o amigo não está fazendo vantagem nenhuma, mas amar aquele que ele não gosta, que procede diferente, precisa de amor, e a gente precisamos amar. E aí, isso é comportamento, tá? Como é que vocês vão se comportar diante de um homicídio? Vão matar ou não? Moisés ensinou: não matarás. Mas o que é não matar? Aí Jesus amplia isso de uma maneira que fica difícil da gente obedecer os regulamentos, os artigos que surgem em torno dessa ordem do homicídio. Ele fala assim: aquele que pensar mal já está matando, né? Com a língua a gente mata. Adultério. O que é o adultério? É simplesmente ofender o seu parceiro ou a sua parceira? Não. Se a tua mão desejar, corta a mão, joga lá para fora. Se teu olho te escandalizar, arranque ele e viva cego, mas não deixe teu olho pecar. E é muito rico, muito difícil, não é simples, merece estudo especial. Eu espero que um dia, eu trouxe um livro aqui que discute contra a cultura cristã. Esse livro foi editado em 1981 e a gente estudou ele várias vezes. Depois, agora ele tem como outro nome, o Sermão do Monte. Mas é riquíssimo o que Jesus ensina sobre a lei. E aí, os fariseus que ampliavam muito a lei, eles falaram assim:
Tem alguns problemas aqui que você não tocou. Você não falou das esmolas, da oração e do jejum. Bem, a gente não vai falar sobre esmolas, também não vai falar sobre jejum, mas nós vamos focalizar na oração. O que Jesus pede de nós no texto? Jesus, vendo a multidão, sentou-se e passou a ensinar-lhes a constituição do seu reino. Essa assentar-se aí, eu só vi nessa expressão de Jesus assentando. Mas eu me lembro que quando fizemos o estudo de assentar-se, significa que é ensino sério, tá? Eu estou aqui em pé. Se eu estivesse sentada aqui embaixo e os irmãos em volta de mim, apesar de nessa informalidade pensar-se que era menos importante, significava exatamente que a gente poderia olhar, compartilhar e discutir sobre os ensinos, certo? Aí os fariseus também ensinam sobre esmolas, oração e jejum. E você, o que ensina? Aí ele fala algumas coisas que também são pesadas. Também são pesadas. Quanto às esmolas, quanto à oração e quanto ao jejum. Ele afirma que não veio destruir a lei, mas aprimorá-la. E que os seus discípulos deveriam ser sal e luz do mundo. Não, ser sal e luz do mundo. Então, os discípulos teriam que influenciar o mundo. Não deixar o mundo muito salgado e sem sal, insosso. A comida insossa de hospital não é agradável, certo? Precisa ter um pouquinho de sal para dar sabor. E se o sal fica lá, molha, seca, molha, seca, molha, seca, ele também perde o sabor. Então o sal deve ser bem guardado para ficar preservado. E luz, a luz também é essencial para a gente viver bem. Mas quando eles perguntam, Jesus faz uma observação interessante. 6:1 eu vou ler, tá? Guardai de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. É interessante que nós vivemos num mundo onde todo mundo quer proclamar as boas obras que fazem, certo? E a gente fica como uma pessoa perdida, corre para lá, aqui está melhor, cá está melhor. Eu queria trazer um vídeo para o Mateus, André reproduzir, mas ele disse, vó, não dá para reproduzir porque o material está com a Irene não vem vir aqui. Então eu não trouxe. Mas alguns proclamadores do Evangelho colocam até a pá do pedreiro para orar e ser abençoado e produzir mais, os tijolos, se você fala mais alto, se você se apresenta como clamando como o Espírito Santo que dá gemidos. Irmãos, eu estava vendo com a Cristiane e a Cristiane ficou horrorizada e a gente ria, né, de ver como as pessoas usam a religião para tirar vantagem. Teve um líder que fez oração até pelos 900 mil, a igreja precisava de 900 mil reais de cada membro, e ela fez oração e alcançou o objetivo. Mas Jesus fala assim, olha, essas leis todas aqui que eu estou te dando, que eu estou questionando, as esmolas, a oração, o jejum, não é para fazer
alarde, não é para vocês ficarem reconhecidos. E com relação à oração, 3, né? Nosso foco, a oração. Hoje só vamos pensar na oração, certo? A primeira questão que Jesus levanta é assim: os fariseus oram nas praças para serem vistos. E até hoje a gente vê o regulamento dos judeus orar de manhã, às 3 horas da tarde, às 6 horas às 3 horas e às 6 horas. Os que adoram Alá andam já com o seu tapetinho, e na hora que dá a hora da oração, se ajoelha onde está, mas tem que orar. Jesus fala assim: não, nada disso, não é nada disso. Entra no teu quarto e o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aí eu fiquei pensando, né? Na casa da minha mãe era uma casa onde os quartos não tinham porta. Eu me casei também, quando eu estudei isso também, no nosso quarto tinha como proteção aquela cortina de plástico que mexia para lá e para cá, também não tinha privacidade. Você entra no teu quarto. Aí eu aprendi o seguinte, que o teu quarto é o coração. O nosso coração, só Deus sabe das nossas necessidades, dos nossos problemas, e nos escuta os nossos gemidos. E aí o Espírito pode usar esse espírito em concordância com a nossa necessidade e nos ajudar. Eu vou fazer uma pergunta talvez indiscreta, mas é uma pergunta para os irmãos que estão aqui. Dos irmãos que estão aqui, alguma vez já teve uma intimidade tão grande com Deus e com Jesus, de tal maneira que lá no seu coração você teve a oportunidade de abrir o seu coração e chorar e ver a resposta de Deus? Se alguém tem, levante a mão. Parabéns, muito obrigada. Eu também já tive, e é uma coisa super deliciosa. Na semana passada, no culto de oração, foi uma oração de duplas, né? Quem estava aqui deve se lembrar. Tínhamos que orar com uma pessoa que a gente não tinha muita intimidade. E eu tive a oportunidade de viver um momento muito agradável junto ao lado do irmão Daniel. Tínhamos um problema quase que comum, né? Só que eu falei o tempo todo e ele não falou os detalhes do seu problema, mas eu tive a chance de chorar diante de Deus os meus problemas. E eu me senti perdoada, irmão. Foi muito obrigado mesmo por aqueles momentos que passamos ali orando. Foi muito agradável para mim. E a gente precisa ter esse amigo que às vezes a gente não entende muito bem a nossa necessidade, né? Nós não... No Sermão do Monte, Jesus chama a nossa atenção que nós devemos ter dois objetivos. Há 2 objetivos principais no discurso do Sermão do Monte. Um é físico, é para a melhora do nosso corpo, é melhorar as nossas relações sociais e as nossas relações espirituais, tá? Nossa relação espiritual, isto é, a nossa relação com Deus. E o segundo objetivo, que é depois no capítulo 7, fala sobre a eficácia da oração e se abster dos maus profetas, mas ele chama nossa atenção para ter uma sabedoria especial. É saber distinguir o certo do errado.
Se você lê o Sermão do Monte e não descobre isso, então precisa reler, tá? O certo e do errado. A separação entre o santo, o que é santo e o que é profano. As duas portas e os dois caminhos. É ali que a gente vai tomar a decisão realmente se nós queremos ser cristãos ou é muito forte para nós e não queremos entrar no caminho, tá? Na oração do Pai Nosso que ele ensina, vamos ler, eu vou ler para os irmãos o que ele ensina da oração, tá? Os discípulos falam assim, tá bem, você está falando dos fariseus, está falando que não é para orar, ficar preocupado em orar em público, mas como é que é esse tipo de oração? Aí ele fala assim, onde está Iracema? Onde está? A oração do Pai Nosso no 6:9, né? Então fala, é isso mesmo. Começa assim, portanto, orai vós deste modo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus tem vontades. Deus tem vontades. Ele criou o céu, a terra, os planetas, por sua livre vontade, mas ele tem vontade. Quando ele criou a nós, ele tinha vontade específica para nós, era sermos companhia dele. Tá? E quando eu oro assim, que ele é o Pai Nosso, é o seu Pai, é de todos nós que o amamos, tá? Santificado seja o seu nome. O nosso Deus deve ser sempre considerado como o Deus Santo, que deve ser honrado. E quando a gente vê alguém desonrando, zombando de Deus, é uma coisa que dói no nosso coração. E não devemos ter como nosso parceiro alguém que não acredita que existe um Deus. Não estou falando aqui de pertencer a esta igreja, aquela ou aquela outra. Estou falando da nossa relação espiritual com Deus, tá? A espiritualidade é uma característica que Deus colocou no nosso coração para entrarmos em comunhão com Ele e vivermos bem. E as duas pessoas que creem nisso devem querer que a vontade de Deus aconteça aqui entre nós e aconteça, assim como acontece no céu, aconteça entre nós também. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual o pedido que ele faz, que a gente deve fazer? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, muitas pessoas sofrem neste mundo porque vivem reclamando do pão duro que comeu no passado. Quem comeu pão duro aqui com água açucarada? Eu comi, né? Quantas vezes eu comi pão dormido, né? Às vezes já tinha dormido 3, 4 dias, mas molhava na água quente com um pouquinho de açúcar e comia. Então, não é para reclamar, nós não devemos viver reclamando daquilo que nós não tivemos, tá? Mas também não podemos ficar preocupados com o pão de amanhã. Me irrita quando alguém fala assim, o que nós vamos comer nesse fim de semana? Ou, pensa assim, que dia lá na geladeira, que dia nós vamos comer isso? Essa preocupação com o passado, eu não sei se eu vou estar viva no final da semana, então a minha preocupação é quando chega na hora, quero ver se tem o pão para fazer para aquele dia, tá? É a minha postura. Não estou criticando quem pensa isso, mas a minha postura é essa. A minha preocupação é com o pão nosso de cada dia, porque foi isso que Jesus ensinou. O que quando eu me comporto assim, o que eu estou na realidade
fazendo? É colocando Deus sob o direito dele fazer com a minha vida o que ele quiser fazer. Se ele quiser me levar, tudo bem. A ansiedade é o mal do século, todo mundo vive ansioso, mas quem sabe orar, pedir a Deus o pão nosso de cada dia, de hoje, cada dia é hoje, amanhã é outro dia, cada dia que vem é um novo dia. E o terceiro pedido, que eu acho muito difícil, o segundo pedido é o terceiro, né? Tem três setinhas aí. Na setinha de vocês está o quê? Porque na minha setinha aqui eu perdi. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis, não perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Os perigos as tentações estão presentes ao nosso lado. E se nós tivermos o cuidado de falar com Deus, não deixe eu cair nessa. Não deixe eu cair nessa. Ele realmente nos dá força e aquilo não faz falta para a gente. A gente não cai nessa, né? E também não faz falta para a gente. Quando desobedecemos à Constituição do nosso país, temos problema. Vamos para julgamento. Se nós desobedecemos também, não fazemos, cumprimos as leis que Jesus nos deu, teremos problema. Não aqui, mas no final. Porque haverá um juízo. A gente não quer ser julgado, né? Quando a gente recebe um julgamento, a senhora falou isso, a gente já leva um choque, a gente não quer ser julgado. Sua roupa está desalinhada. Aí a gente, puxa vida, a gente fica constrangido. Você não sei o que tem. O julgamento que a gente escuta, às vezes nos fere. Mas o julgamento é o que dá a sentença de liberdade ou de punição. A punição sempre vem com dor, com sofrimento. Ninguém quer ser punido, ninguém gosta de ser punido. Mas eu vou pedir à irmã, quem está com a Bíblia aberta, e pode vir aqui ler para nós Mateus 25. Tá? Vem cá, Hugo. 25 a partir do verso, acho que é 13. Mateus 25. A partir do 31. Vem aqui ler, por favor, para nós. A vida eterna e o castigo eterno. A gente está aqui porque a gente acredita que Deus vai nos dar a vida eterna, certo? E aí vamos ver essa leitura. 31, 26, 31. Começa aí. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me vestistes, visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E
E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu acho que a nossa vida cristã deve ser levada muito a sério, tá? Porque às vezes estamos fazendo tudo aquilo que a gente deveria fazer como ser humano, mas fazemos para que os outros vejam, certo? Nós estamos vivendo no mundo das aparências, no mundo das aparências. Tem muita gente fazendo coisa boa, mas nós não seremos julgados pelas coisas boas. Seremos julgados porque fizemos o que devíamos fazer com humildade, com sinceridade, acreditando que somos todos irmãos. Se alguém não quiser aceitar ser perfume deste mundo, problema dele. Mas a gente deve tratar a todos com igualdade. Aí a reflexão: temos o direito de mudar a Constituição que Jesus deu para nós? É uma coisa para a gente pensar, tá? Vamos orar neste momento para que Deus nos ajude a entendermos a vontade dEle para as nossas vidas. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, compreendida como eu entendo o Teu Evangelho, ó Deus. Se estiver errado, ó Deus, me corrija, me ensine, porque eu preciso aprender. Eu preciso acreditar que eu estou entre aqueles que estarão à Sua direita. Tu nos criaste com esse propósito e queremos estar. Cada um servo Teu que está aqui nesta noite, com certeza deseja estar entre os que estiverem à Tua direita. Ajuda-nos a caminharmos de acordo com a Tua Constituição do Teu reino. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Muito obrigada, irmãos.